11 horas 30 minutos na capital amazonense. Quero desejar um ótimo dia para você que a partir de agora sintoniza o canal 10 SBT TV em Tempo ao vivo. Está começando mais uma edição do programa Agora, o programa da comunidade para você que está em Tefé, Parintins, Manaquiri, Iranduba, Careiro da Várzea, enfim, toda a região metropolitana que recebe o nosso sinal. A gente agradece muito a sua audiência e lembra, a sua participação é muito importante. Os telefones 3307-3951 e 3307-3952 já estão abertos aguardando sua ligação e a sua denúncia. Além disso, você também pode fazer a sua participação pelo WhatsApp do Agora, o 8177-2096, mandando sua foto, seu vídeo, seu áudio, sua sugestão de reportagem para a equipe do programa Agora, o programa da comunidade. 11 horas 31 minutos em Manaus. É importante que você ligue e participe, sim, mas é importante também que você vá de encontro com a nossa unidade móvel de jornalismo, que a partir desta segunda-feira já está nas ruas de Manaus, atendendo a solicitação da população, atendendo o chamado da comunidade. E a partir de agora, ao vivo, Tatiana Sobreira vem comigo na tela do Agora falar onde ela está e por quê. Bom dia para você, Tatiana. Bom dia, Amaral. Bom dia, telespectador da TV em Tempo. Obrigada por sua companhia. Nós estamos no Alfredo Nascimento, atendendo mais um chamado da comunidade, porque a chamado da comunidade, a comunidade chamou, agora chegou, né? Bem, gente, estamos aqui no que um dia foi uma rua, né? Amaral, olha a ladeira. Isso aqui é o início da rua. Nós estamos na rua 27, que antes era o nome da rua, chamava-se Wallace Souza, que está paralela à Rua 2 e também à Rua 1. Aqui tem todo esse lixo, a comunidade já está reunida, todo esse lixo. Caiu um poste e desse poste abriram crateras nas ruas aqui. Isso já tem mais de 7, 8 anos e não tem providências das autoridades. Mesmo a população procurando os órgãos de fiscalização e responsáveis. Mas daqui a pouquinho eu retorno com você, dando todos os detalhes e contando o dia a dia desta população. Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Durante toda esta edição você liga, participa, denuncia. Daqui a pouco nós voltamos lá para o Alfredo Nascimento. Problemas de infraestrutura, coleta de lixo. Atenção, autoridades, Secretaria de Limpeza, de Infraestrutura. Vamos trabalhar porque o programa da comunidade já começou. Solta a vinheta, Cristiano. Olha, nós começamos efetivamente esta edição do programa Agora, nos solidarizando com cada uma das famílias que acabou sofrendo muito a perda de um ente querido durante um acidente inesperado entre um caminhão e um micro-ônibus na Avenida Djalma Batista, que acabou vitimando pelo menos 15 pessoas. Outras 17 acabaram ficando feridas, um acidente muito sério e que já marca a história da cidade de Manaus de maneira trágica. São 11 horas e 34 minutos. Para você que está em casa acompanhando o programa Agora, nós vamos lembrar um pouquinho de como foi esse acidente. Tem imagens, inclusive, aqui que mostram, o momento do acidente ali, né? Logo depois do acidente, o trabalho de resgate, de retirada das vítimas, de retirada dos corpos, das ferragens dos dois veículos. A gente observa que foi um impacto violento, uma batida muito violenta do caminhão desgovernado. O motorista perdeu o controle deste caminhão, acabou invadindo a contramão ali na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro Centro. Estava vindo um ônibus com 27 pessoas, 27 passageiros que finalizavam o seu dia e retornavam para as suas casas e que foram surpreendidos com esse impacto. E, infelizmente, 15 dessas pessoas que estavam a bordo desse coletivo, desse ônibus executivo da linha 825, que tinha como destino o bairro da Paz, acabaram perdendo suas vidas. São 11 horas e 35 minutos. No sábado, a equipe da TV em Tempo também fez um balanço com todas as informações sobre esse acidente e é o que nós vamos acompanhar agora em uma reportagem essa feita por Marquilze Pereira. Solta aí, diretor. A movimentação foi grande durante toda a manhã no Instituto Médico Legal. Apesar da maioria dos corpos ter sido liberada na madrugada, seu Rogério perdeu o irmão no acidente e só soube hoje. Ninguém soube ontem à noite não, nós soubemos agora de manhã, entendeu? Que ele estava aqui no IML.
15 pessoas morreram. Entre elas, uma criança de 1 ano e 6 meses que estava no colo da mãe, Késia Guedes, que também morreu. E Gabriela Teles Messias, de 26 anos, que estava grávida de 7 meses. Os médicos ainda tentaram fazer um parto de emergência, mas o bebê não resistiu. Outras 6 vítimas continuam internadas em pronto-socorros da capital com ferimentos. A maioria morava no bairro da Paz, Redenção e a Juricaba, na zona centro-oeste. Os motoristas da linha 825 do transporte executivo não trabalharam hoje. Já os de outras linhas amarraram fitas nos veículos em sinal de luto. O motorista do executivo, Robert Moraes, tinha 27 anos. Ele era habilitado, ele tinha experiência como motorista, né? Uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Já o motorista da caçamba era Osaías Costa de Almeida, que tinha 36 anos. No local do acidente, muitas homenagens. Amigos e parentes vieram trazer flores e pedir paz no trânsito. Quem passava pela área tentava entender o que aconteceu. A gente fica muito sensibilizado. Eu acordei cedo hoje, coloquei uma fitinha de luto no meu carro. Enfim, a gente tem que se comover porque a gente não sabe do dia de amanhã. Agachado embaixo do viaduto, em frente à área do acidente, este homem se emocionou. Foi ele quem ajudou a retirar os sobreviventes do micro-ônibus. Muito forte, muito trágico. Temos muita gente ignorante no trânsito. O trânsito de Manaus está ficando horrível e ninguém faz nada. A prefeitura decretou luto de 3 dias. A gente tem que acreditar que essa morte dessas pessoas não foi em vão. Porque se simplesmente isso aí chocar todos e amanhã muita gente chocada continuar correndo de carro e continuar correndo de caminhão, continuar cortando no trânsito, a gente vai perceber que essas pessoas talvez teriam morrido em vão. As causas do acidente ainda são investigadas. A caçamba vinha nesta avenida em direção ao centro da cidade quando o motorista perdeu o controle da direção, subiu meio-fio e invadiu a pista contrária de uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. É uma curva. Testemunhas disseram que a caçamba vinha em alta velocidade. Foi bem próximo a este viaduto. Pela manhã, no canteiro central, ainda era possível ver o rastro deixado pelo veículo. Alexandra sobreviveu. Ela vinha da faculdade e sentou na penúltima poltrona do micro-ônibus. Se feriu nas pernas, no braço e na cabeça. Quando ocorreu o impacto, que eu me levantei, que eu fui jogada contra o banco, que eu olhei, eu ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Para mim, o carro ia capotar e eu queria me segurar em alguma coisa. Mas eu vi que estava parado e quando eu olhei aquele caminhão em frente, eu queria saber de onde que ele tinha surgido. Para mim, parece que ele caiu ali. Eu queria entender o que tinha acontecido, mas quando eu olhei para fora, coloquei minha cabeça para fora da janela, que eu olhei, meu Deus do céu, foi um desespero assim dentro de mim e comecei a chorar. Ela conta que o executivo não estava lotado, quem estava de pé iria descer na próxima parada. Sentei na parte de trás. Eu ia mudar de local lá para frente, mas aí eu resolvi ficar lá mesmo. Não, eu vou ficar aqui mesmo. E resolvi ficar lá e fiquei. São imagens duras e lamentáveis que mostram o resultado de um acidente, mas que também trazem algumas questões, trazem questionamentos. Por que esse motorista desse caminhão, segundo testemunhas, vinha em alta velocidade? Por que perdeu o controle do veículo? Se vinha em alta velocidade, já tem um motivo para ter perdido o controle. Como essas coisas aconteceram? Se é que não dá para deixar essa situação, assim como disse o prefeito, não podemos deixar que seja em vão a morte dessas pessoas. Realmente concordo, mas tem que ser feita alguma coisa. Tinha que ser feita antes, antes mesmo do acidente. Onde estão as políticas de trânsito que impeçam o tráfego de veículos pesados em avenidas, como é o caso da Djalma Batista, nesses horários de trânsito intenso? A gente desconhece qualquer tipo de medida desse que tenha esse objetivo. O que nós observamos na capital amazonense, além, é claro, de acidentes, de mortes, motociclistas morrendo quase que diariamente por conta desse tipo de combinação, velocidade, imprudência, falta de respeito, falta de sensibilidade no trânsito.
e agora com um acidente de enormes proporções que marca a cidade de Manaus, mais ainda marca as pessoas, porque o nosso povo é um povo muito solidário e dessa maneira se liga, ainda que distante, acaba se ligando a essas famílias que tiveram essa grande perda. Portanto, a minha pergunta é essa. Primeiro, o que causou esse acidente? Foi o motorista do caminhão? Estava embriagado? É possível constatar isso por meio de exames. Exames rápidos. Essas perguntas precisam ser respondidas. Por que estava correndo? Se não estava embriagado, por que estava correndo em uma avenida cuja velocidade máxima permitida é de 60 km por hora? São perguntas que eu me faço, que você de casa também, acredito, está se fazendo, mas ainda não teve respostas. Temos um trabalho já da polícia, da perícia, das investigações, mas as coisas precisam andar para que respostas sejam dadas. E a partir dessas respostas, medidas sejam tomadas. Medidas essas, eu acredito, mais uma vez, principalmente a retirada de veículos pesados do trânsito da capital nesses horários. Não é mais possível dirigir e conviver com tantos veículos de carga, principalmente com motoristas imprudentes que agem desrespeitosamente no nosso trânsito. Não dá. Isso é uma medida que precisa ser tomada imediatamente. Depende da Câmara de Vereadores, vamos trabalhar. Depende da Assembleia Legislativa do Amazonas, vamos fazer alguma coisa. Depende de um decreto da Prefeitura, do Governo do Estado, vamos agir. O que não pode é se manter de braços cruzados diante de uma situação que é latente e que, infelizmente, fica marcada por conta da morte de 15 pessoas, 15 brasileiros que deixaram o convívio de suas famílias de maneira trágica e radical. São 11 horas e 42 minutos. O fim de semana também foi de despedida, né? Muitas famílias ainda atingidas por essa tragédia tiveram que se despedir ali bruscamente daqueles que amavam. A nossa equipe acompanhou isso de perto. Vamos ver. Segura na mão de Deus e vai. O domingo parecia ser como qualquer outro, mas não para essas famílias que tinham que se despedir de seus entes queridos. Seu Manuel, de 60 anos, pai de Ricardo Oliveira, uma das vítimas desse trágico acidente, lembra que o filho sempre foi muito querido por todos. Se foi por causa de impureza do trânsito. Essa aqui é a minha mensagem que eu tenho a dizer. E como é que era o Ricardo? Um bom filho, um bom pai, muito respeitador. No mesmo local, Tânia Mara, que também estava no ônibus 825, sempre foi vista por seus amigos e parentes como uma mulher guerreira. Uma mulher que fez uma história linda, podemos dizer que a Tânia, ela era a coluna dorsal da família, guerreira. A história dela está escrita perpetuamente. Um momento de muita emoção. Poucos conseguiram conter as lágrimas. Lágrimas que vêm sem fazer esforço. Lágrimas que vão por aqueles que não vão mais voltar. Amigos, parentes, todos unidos por um único sentimento, a dor. Foi aqui na Djalma Batista, uma das avenidas mais movimentadas da capital, que aconteceu um dos maiores acidentes da história do Amazonas. E é nesse local que amigos e familiares prestam solidariedades às vítimas. Na noite do último sábado, cerca de 500 pessoas se reuniram no local da tragédia para prestar um minuto de silêncio a todos envolvidos no acidente. 3 vítimas ainda estão internadas com traumatismo craniano. Você entender aquilo que a gente falava, né? A questão da solidariedade, do ato solidário do povo amazonense, né? De se reunir, né? Ir até o local do acidente, prestar homenagens, fazer orações. Resumidamente, se unir sim pela dor e tem que aproveitar esse momento de união, esse momento de alerta, principalmente para cobrar providências em relação ao trânsito. A gente observa uma corrente muito positiva de artistas locais, de autoridades, cobrando mais paz no trânsito, mas o trânsito hoje não precisa só de paz, não, ele precisa mesmo de consciência. O motorista, quando assume a direção de um veículo, ele tem que entender que ele também assume responsabilidade sobre vidas. É o caso do motorista de um ônibus, é o caso do motorista de um caminhão, por exemplo, que é um veículo de carga pesado,
né, que caso perca o controle, certamente vai causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano. Existe no trânsito uma responsabilidade do maior para o menor e ela é sucessiva, mas a gente não observa isso na prática. A falta dessa observância na prática acaba causando acidentes como esse que a gente viu aqui. É um acidente gravíssimo, marca, infelizmente, de maneira muito negativa a história da cidade de Manaus. Marca principalmente as famílias, né, que tiveram ali tirados os seus entes queridos, pessoas que estavam vindo do trabalho, pessoas que eram esperadas em seus lares, em suas casas e que infelizmente não puderam chegar. É importante também a gente falar aqui do trabalho que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegou ao local e com mais de 40 homens agiu ali para tirar vítimas das ferragens, um trabalho muito difícil de ser feito, mas que foi ali realizado e por conta desse trabalho, de pessoas também que passavam pelo local e solidárias ajudaram no resgate, como a gente observou, o relato daquele homem que ajudou a tirar algumas vítimas de dentro do micro-ônibus. Todos se uniram, infelizmente, para uma situação trágica como essa. São 11 horas e 47 minutos, eu vou falar mais uma vez, é preciso tomar algum tipo de atitude. Retirar veículos pesados, veículos de carga do trânsito da capital nesses horários, eu acredito que é a primeira medida. Aqui vai como uma sugestão. Aqui vai como uma sugestão. 11h47, vamos falar de comunidade, tem ligação na ponta da linha do programa agora e a ligação vem lá do Riacho Doce 2. Alô, seja muito bem-vindo, com quem eu falo? Oi, Amaral. É o seguinte, Amaral, eu não quero dar meu nome, não. É o seguinte, a gente tá falando desse acidente que aconteceu em Manaus, né? Certo. E a gente ficou assim assustado, né? Porque a gente tá perguntando da historicidade, o que aconteceu isso, que faltou isso, por que aconteceu isso. Eu acho que isso aí foi a culpa do seu caminhão mesmo, porque me falaram que o caminhão estava seguindo o outro. E a gente fica perguntando da historicidade, o que aconteceu mesmo, o que faltou, porque a pedágio da pista, o que aconteceu. A gente ficamos tristes, foi da mãe do filho, né, que faleceu, né. Muito bem. E a gente está perguntando da autoridade. Eu sei que o SAMU está trabalhando bem, né? O campo do bombeiro, o Onda do Bairro também está trabalhando bem. E a gente está perguntando, né? Que faltou? Que faltou isso? Por que aconteceu isso? Verdade. É uma pergunta realmente que vem e que todos se fazem, né? O que pode ter causado, o que pode ter causado esse acidente? É aquilo que a gente falou aqui no início, são perguntas, são questionamentos que surgem e que precisam ser respondidos. É isso que todos querem, uma resposta para o acidente, mas principalmente uma resposta para problemas que são pontuais, mas que são fundamentais para a mudança que a gente percebe e que precisa ver realizada no trânsito da nossa capital. São 11h49, o que vem pela frente aí, diretor? Muito bem. Vamos direto à comunidade. Vem comigo aqui nessa câmera. São 11h49. Tatiana Sobreira está no Alfredo Nascimento, ao vivo, trazendo para a gente a denúncia de moradores, a denúncia da comunidade. Tatiana, mais uma vez, bom dia para você. Conte um pouquinho do que você encontrou por aí. Bom dia, meu querido. Amaral, nós encontramos aqui uma situação que é um outro tipo de morte, né? Nós tivemos aí um acidente que, de forma trágica, mexeu com o psicológico de todo o amazonense. E a equipe, numa forma também de homenageá-los, solidariedade a essas famílias. Nós viemos para a externa e a equipe de branco, o nosso pesar. E há um outro tipo de morte, né, que é aquela morte lenta, onde a população diariamente espera uma solução do poder público, das autoridades, dos órgãos responsáveis por cuidar, juntamente com a população, das ruas, para que elas vivam com tranquilidade. Eu estou com a dona Ivanilde, ela é mãe do proprietário dessa casa. Dá uma olhadinha aqui, os fundos da casa como tá. Tudo bom, dona Ivanilde? Tudo. Há quanto tempo seu filho deixou de morar na casa dele? Tá com 2 anos. Tá com 2 anos, né, que ele não tá mais morando aqui, porque não tem mais condições de morar. A casa dele fica à beira dessa cratera. À beira dessa cratera, desse bueiro. A casa dentro tá toda rachada, toda quebrada. Precisa a senhora entrar e ver como é que tá a situação. Não tem ele não mora mais aqui? Ele não tá morando aí, tá morando alugado para colar junto com a irmã dele, aquela que passou ainda agora, porque não tem condições de estar aí.
Outro morador também que sofre com esse bueiro aqui a céu aberto, praticamente. O senhor tem uma casa aos fundos da casa do antigo morador. Exatamente. As condições da sua casa é semelhante a essa? Ainda não está igualmente a dela, mas como é ao lado, pode ficar, pode levar... Há quanto tempo o senhor passa esse tormento aqui? Olha, nós estamos, acho que, tempo que eu moro aqui, né, estamos mais de 8 anos, só que foi feito esse bueiro, né? Mas as autoridades não começaram, mas não terminaram. Aí o que é que fizeram? Os moradores fizeram o seguinte, vou passar por aqui, olha, para vocês verem a dificuldade. Os moradores se juntaram e chegaram a alguns órgãos também. Foram reclamar não somente dessa situação aqui, olha, mas também vão reclamar, os moradores que são mais antigos, que moram aqui há 14 anos, reclamam também de segurança. Bom dia, tudo bom com o senhor, seu Jefferson? Bom dia, primeiramente boa tarde, né? Eu também quero falar sobre esse serviço mal concluído, né? Eu moro aqui há 14 anos, então a gente vem passando por esses problemas aqui sobre segurança, sobre saneamento básico, então é isso. Então isso é a minha repúdia, né, sobre esse serviço mal feito. Então, a infraestrutura passa aqui, mas não conclui o serviço. O serviço é feito pela metade. Então, estamos chegando na época de eleição, aí vai começar a chegar paraquedistas, né? Então, a gente está precisando de uma pessoa. Amaral, a gente está andando no que era uma rua. A rua é isso aqui. Agora, o outro lado da rua. Mostra, Márcio. Olha o tamanho do mato. Isso daí tudo, Amaral, que você está vendo onde está passando aí o igarapé e passando o bueiro aí, as águas. É uma realidade que o Fabrício, que já está aqui comigo, vai contar até os documentos que levou junto à CEMIF também para tomarem providências, né? Isso, eu fiz essa... Bom dia a todos aí que estão assistindo. É o seguinte, eu fiz essa solicitação diretamente na CEMIF porque aqui não existe o nosso presidente do bairro. E eu mesmo fui lá, solicitei esse papel aqui, que é a documentação, e até o presente momento nenhuma resposta. Esse papel foi feito dia 16 de 9 de 2013, protocolado lá, justamente com o pessoal de lá, só que até o presente momento nada. Ou seja, a gente aqui está sendo tratado como bicho, aqui ninguém é bicho, todo mundo é gente. Entendeu? Então, o prefeito, o presidente do bairro, seja quem for, vem aqui, olha pra gente, porque aqui a gente está sendo tratado como animal. Bem, cerca de 30 famílias estão reunidas comigo. A gente vai no decorrer também aqui do nosso vivo, viu, Amaral? Que eu não estou te ouvindo aqui o nosso retorno, caiu a ligação, mas a gente vai no decorrer daqui do programa, você vai ver o dia a dia e a situação de uma população deste lugar, deste bairro. A começar também, iniciamos lá, aqui, é o fim de uma rua, onde essas casas que ficam à beira aqui, à beira, olha como é que ficam. Choveu, caiu aqui, já era. Perdem tudo, o sofá está ali. Vamos já conversar com toda a população. Eu volto diretamente com você, Amaral, daí do estúdio. Obrigado, Tatiana. Daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo lá do Alfredo Nascimento. São 11 horas e 54 minutos. Obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de vida. Aquilo que acontece, os nascimentos, e um desses foi inusitado. Aconteceu lá na rodovia BR-174. Um bebê acabou nascendo em plena rodovia. Um parto feito por um PM. Olha só as imagens, coloca na tela aí. O PM acabou fazendo o parto dessa mulher de 24 anos lá na barreira da Polícia Militar. Ela vinha da BR-174 do quilômetro 32, não conseguiu chegar a tempo à maternidade. O parto foi feito em plena barreira da Polícia Militar, ali na M010. A gente vai e volta rapidinho. Até já!